Vocês já pararam para pensar por quê? Mesmo vivendo no século XXI, com toda a tecnologia ao nosso redor, ainda temos medo do escuro como uma criança de 5 anos. Ou por que não conseguimos resistir àquele brigadeiro, mesmo sabendo que não devíamos comer? Hoje vou contar para vocês uma história fascinante. Como nosso cérebro, que evoluiu há mais de 300 mil anos, ainda está tentando nos manter vivos usando estratégias da época das cavernas. E acreditem, isso explica praticamente todos os nossos comportamentos mais esquisitos. 9. O terror noturno que mora dentro de nós. Imaginem a cena. São 2 da manhã em São Paulo. Vocês estão no quarto, segurança total, porta blindada, interfone, até câmera de segurança. Mas quando apagam a luz, aquela sombra na parede vira automaticamente um assaltante. O casaco pendurado na cadeira. Obviamente um monstro esperando o momento certo para atacar. Eu mesmo, que moro num prédio com porteiro 24 horas e cerca elétrica, ainda sinto aquele friozinho na espinha quando caminho no corredor escuro até o quarto. E vocês sabem por quê? Porque nosso cérebro ainda acha que estamos numa savana africana há 200 mil anos atrás. Naquela época, a diferença entre quem sobreviveu e quem virou jantar de onça era simples. Quem ficava alerta no escuro passava os genes adiante. Os despreocupados, bem, viraram estatística na cadeia alimentar. Pesquisadores da Universidade de Toronto descobriram algo impressionante. Nosso cérebro processa informações visuais incompletas no escuro, preenchendo as lacunas com MACs. É como se tivéssemos um editor de vídeo paranoico na cabeça, transformando qualquer sombra em perigo mortal. O mais louco, bebês de apenas 6 meses, que nunca viram um predador na vida, já mostram essa reação de alerta no escuro. Está literalmente gravado no nosso DNA, como uma herança genética dos nossos bisavos das cavernas. E não é só no escuro que nosso cérebro mostra sua programação antiga. Até no sabor doce típico da mesa brasileira ele dá as cartas. 8. A maldição doce do brasileiro moderno. Agora vamos falar de algo que todo brasileiro conhece bem. Nossa relação complicada com açúcar. Vocês sabem que o Brasil consome em média 34 kg de açúcar por pessoa por ano. Isso é equivalente a comer 340 maçãs apenas em açúcar refinado. Mas calma, antes de se sentirem culpados, deixem eu explicar por que vocês são viciados em brigadeiro por causa dos seus ancestrais. Imaginem um dos nossos antepassados caminhando pela floresta e encontrando uma árvore carregada de frutas maduras. O cérebro dele disparava fogos de artifício internos. Era como encontrar um posto de gasolina no meio do deserto. Açúcar significava energia pura, combustível para sobreviver mais alguns dias. O problema é que, naquela época, encontrar algo doce era mais raro que achar vaga de estacionamento em Copacabana. Nossos ancestrais talvez encontrassem o equivalente a uma colher de mel por semana. Hoje, um simples refrigerante de 350 ml tem o açúcar equivalente a 7 maçãs grandes. A neurocientista brasileira doutora Susana Herculano Ouzel, do Instituto Deor, explica que cada vez que comemos algo doce, nosso cérebro libera dopamina, o mesmo neurotransmissor liberado quando ganhamos na loteria ou quando o Flamengo faz gol no último minuto. É por isso que, mesmo sabendo que aquele pudim de leite condensado não é a melhor escolha, vocês sentem aquela compulsão. Não é falta de força de vontade, é um programa de 300 mil anos rodando no piloto automático. 7. O vício digital em fofoca, de aldeia para as redes sociais. Agora, me digam uma coisa, quantas horas vocês passaram ontem rolando o feed do Instagram ou TikTok, vendo a vida dos outros? 1, 2, 5 horas? Esse comportamento que parece moderno, é na verdade, mais antigo que farinha de mandioca. Nossos ancestrais viviam em grupos de no máximo 150 pessoas, é o que os cientistas chamam de número de Dunbar. E adivinhem qual era a principal atividade social? Exato, fofoca. Mas não era fofoca por diversão, era questão de sobrevivência. Saber que o João da tribo estava brigado com o Pedro podia significar a diferença entre escolher o lado certo, numa disputa por recursos. Descobrir que a Ana estava grávida do chefe significava entender as novas alianças de poder. Hoje, em vez de 150 pessoas na nossa tribo, temos acesso à vida íntima de milhões de pessoas nas redes sociais. E nosso cérebro, coitado, ainda acha que toda essa informação é crucial para nossa sobrevivência. É por isso que vocês não conseguem parar de ver as histórias do ex da prima da vizinha. O cérebro de vocês está gritando: essa informação pode ser importante. Continue investigando. Como se a vida de uma influencer de Goiânia fosse afetar diretamente o futuro da família de vocês. Os algoritmos das redes sociais sabem disso e nos exploram descaradamente. Eles foram programados para manter nossa atenção usando exatamente esses gatilhos primitivos. É como ter um traficante de dopamina digital no bolso 24 horas por dia.
Essas regras sociais herdadas não aparecem apenas na fofoca, mas até na distância que mantemos no dia a dia. 6. O espaço pessoal. Quando o elevador vira campo de guerra. Vocês já repararam como ficamos desconfortáveis quando alguém fica muito perto no elevador? Ontem mesmo eu estava no shopping, entrei no elevador vazio, e uma pessoa entrou e ficou literalmente colada em mim. Tinha o elevador todo livre, mas ela escolheu ficar a 30 centímetros de distância. Minha reação foi instantânea. Comecei a suar frio, fiquei tenso, e automaticamente me afastei para o canto. Parecia que meu corpo estava se preparando para uma luta, sendo que a pessoa só queria ir ao 3º andar comprar sapato. Isso acontece porque nossos ancestrais desenvolveram o que os psicólogos chamam de território pessoal, uma bolha invisível de proteção. Na época das cavernas, quando alguém invadia seu espaço pessoal, geralmente significava 2 coisas: ou eles queriam roubar sua comida, ou queriam uma briga. Hoje, quando alguém fica muito perto no elevador, no ônibus ou na fila do banco, nosso cérebro primitivo interpreta como invasão territorial e ativa todos os sistemas de alerta. É como se tivéssemos um sistema de alarme hipersensível que dispara quando alguém passa dos 60 centímetros de distância. A distância considerada confortável varia entre culturas, mas aqui no Brasil, especialmente nas cidades grandes como São Paulo e Rio, mantemos em média 1,2 metros de distância de estranhos. É curioso como essa bolha diminui quanto mais íntimos somos das pessoas. Com a família ficamos a centímetros, com amigos a meio metro, com colegas de trabalho a 1 metro. Pente kropka a síndrome do susto. Porque uma barata vence um humano. Semana passada, estava assistindo Netflix tranquilamente quando uma barata, daquelas pequenas, inofensivas, apareceu caminhando na parede. Minha reação: pulei do sofá como se fosse um leão da montanha e fiquei olhando a criaturinha de 2 centímetros como se ela fosse o alien do filme. Racionalmente, eu sei que a barata não pode me machucar. Eu tenho 1,75 metros de altura e peso 75 quilos. Ela tem 2 centímetros e pesa menos que uma moeda. Mas meu coração disparou para 120 batimentos por minuto, como se eu estivesse correndo uma maratona. A explicação está nos nossos genes. Pesquisadores da Universidade de Uppsala, na Suécia, descobriram que bebês de apenas 6 meses já reagem diferentemente a imagens de cobras, aranhas e insetos. Suas pupilas dilatam, o coração acelera, e eles prestam mais atenção, mesmo nunca tendo visto esses animais na vida real. Nossos ancestrais que desenvolveram essa supervigilância para criaturas pequenas e rastejantes tiveram uma vantagem evolutiva gigantesca. Aqueles que ignoravam uma cobra na grama ou uma aranha venenosa simplesmente não passavam seus genes adiante. O interessante é que bebês não nascem com medo, nascem com atenção especial. O medo mesmo é aprendido observando as reações dos adultos. É por isso que, quando uma criança vê os pais entrando em pânico por causa de uma aranha, ela aprende que aquilo é uma ameaça mortal. No Brasil, onde temos algumas das aranhas e cobras mais venenosas do mundo, esse instinto até faz algum sentido. Mas quando aplicamos a mesma reação a uma barata inofensiva em casa, bem, aí fica meio ridículo. 4. O dilúvio de suor. Quando o corpo prepara para uma corrida que nunca vai acontecer. Mês passado tive que fazer uma apresentação no trabalho. Eram apenas 10 pessoas conhecidas, falando sobre um projeto que eu dominava completamente. Mas quando chegou minha vez de falar, parecia que alguém tinha aberto todas as torneiras do meu corpo. Minhas mãos ficaram encharcadas, a testa começou a pingar, e eu juro que conseguia sentir o suor descendo pelas costas. Era como se meu corpo estivesse se preparando para correr uma maratona, sendo que eu só ia falar sobre planilhas do Excel por 15 minutos. Esse fenômeno tem uma explicação evolutiva fascinante. Nossos ancestrais só suavam intensamente em 2 situações: quando estavam correndo para escapar de um predador, ou quando estavam lutando por suas vidas. Em ambos os casos, o suor era essencial para resfriar o corpo durante o esforço físico extremo. O problema é que nosso sistema nervoso simpático, que controla essas reações automáticas, é meio burro. Ele não consegue distinguir entre o estresse de fugir de um tigre dentes de sabre e o estresse de falar em público. Para ele, estresse é estresse. Então, quando subimos no palco ou na sala de reunião, nosso corpo interpreta a situação como perigo mortal e ativa todos os protocolos de emergência. Aumenta os batimentos cardíacos, dilata as pupilas e libera suor preventivo para o exercício físico intenso que nunca vai acontecer. Estudos mostram que algumas pessoas podem produzir até 200 ml de suor em apenas 30 minutos antes de uma apresentação. Isso é quase um copo de água. E o pior, quanto mais nos preocupamos com o suor, mais suamos. É como um sistema de feedback positivo dos infernos. E se nossos instintos podem nos fazer suar à toa, também podem controlar algo aparentemente banal: as roupas que compramos. 3. A síndrome da camiseta preta. Porque compramos a mesma coisa 20 vezes. Olhando meu guarda-roupa agora,
Conto 12 camisetas pretas praticamente idênticas. 12. E toda vez que vou ao shopping, acabo comprando mais uma camiseta preta. É como se meu cérebro tivesse um programa automático. Viu camiseta preta? Compra! Pode ser útil um dia. Esse comportamento bizarro também tem raízes evolutivas profundas. Nossos ancestrais viviam em constante escassez. Se encontrassem uma ferramenta que funcionava bem, uma fonte de alimento ou material útil, a estratégia era simples: pegar o máximo possível. Imaginem um caçador-coletor que encontra pedras perfeitas para fazer pontas de lança. Ele não pensa, vou pegar só uma. Ele enche as mãos, porque sabe que pode passar meses sem encontrar pedras de qualidade similar. Hoje aplicamos a mesma lógica com roupas. Encontramos aquela camiseta preta que fica bem, é confortável e combina com tudo. Nosso cérebro primitivo pensa: essa é uma ferramenta de sobrevivência social perfeita. Vou estocar antes que acabe. O que torna isso ainda mais irracional é que sabemos, conscientemente, que a Renner não vai fechar amanhã e parar de vender camisetas pretas. Mas nosso cérebro opera com a lógica da escassez, como se vivêssemos numa época em que os recursos podiam desaparecer a qualquer momento. E o resultado? Armários lotados de itens praticamente idênticos, enquanto usamos sempre os mesmos 2 ou 3 favoritos. Os outros ficam lá, como um estoque de emergência para um apocalipse da moda que nunca vai chegar. 2. A neurociência por trás dos nossos comportamentos primitivos. Mas o que realmente acontece no nosso cérebro quando esses instintos primitivos assumem o controle? Pesquisas recentes usando neuroimagem mostram que essas reações ancestrais são processadas principalmente pela amígdala, uma estrutura cerebral do tamanho de uma noz que funciona como nosso sistema de alarme primitivo. A amígdala processa informações emocionais 200 milissegundos mais rápido que nosso córtex pré-frontal, a parte racional do cérebro. Isso significa que sentimos medo, desejo ou alerta antes mesmo de entender conscientemente o que está acontecendo. É por isso que pulamos antes de perceber que era só um galho balançando no escuro, ou pegamos o doce antes de pensar se realmente queremos comer. Nosso cérebro primitivo age primeiro, pergunta depois. Dr. Antônio Damasio, neurocientista português que trabalhou no Brasil, descobriu que essas reações emocionais primitivas não são bugs do nosso sistema, são features. Elas nos mantiveram vivos por milhares de gerações e continuam influenciando praticamente todas nossas decisões diárias. O que podemos fazer com esse conhecimento? Entender esses mecanismos não significa que somos escravos deles. Conhecimento é poder. E saber por que reagimos de certas formas nos dá a capacidade de fazer escolhas mais conscientes. Quando sentirem aquela compulsão irresistível por açúcar, lembrem-se, não é falta de força de vontade, é um programa de 300 mil anos tentando manter vocês vivos. Aceitem o impulso sem julgamento, mas façam uma escolha consciente. Quando ficarem grudados no celular vendo drama de desconhecidos, reconheçam, é seu cérebro primitivo achando que essa informação é vital para a sobrevivência. Deem um tapinha carinhoso na cabeça do cérebro e digam: obrigado por tentar me manter seguro, mas agora eu tomo as decisões. A evolução nos deu essas ferramentas maravilhosas para sobreviver em um mundo que não existe mais. Agora cabe a nós usá-las com sabedoria no mundo que criamos. O mais fascinante de tudo isso é perceber que não somos tão diferentes dos nossos ancestrais quanto gostaríamos de acreditar. Por baixo de toda nossa tecnologia, nossas cidades, nossa civilização, ainda carregamos os mesmos medos, desejos e instintos de um humano que viveu há 50 mil anos. E talvez isso não seja algo para se envergonhar, mas para celebrar. Esses instintos primitivos são a prova de uma linhagem ininterrupta de sobreviventes. Cada um de nós está aqui porque nossos ancestrais foram espertos o suficiente, paranoicos o suficiente e adaptáveis o suficiente para passar seus genes adiante. A próxima vez que vocês sentirem medo no escuro, desejo por doce, ou desconforto no elevador lotado, lembrem-se, vocês estão experimentando a sabedoria de milhares de gerações. Só que agora, com o poder da consciência, vocês podem escolher como reagir. Nosso cérebro pode estar rodando software da Idade da Pedra, mas somos nós que decidimos quais programas executar. Se este vídeo fez vocês olharem para seus próprios comportamentos com mais compaixão e curiosidade, deixem um like e se inscrevam no canal. Temos muito mais neurociência e evolução humana para explorar juntos. E contem nos comentários qual desses instintos primitivos vocês mais reconhecem em si mesmos.